ao nosso assunto de CME. A gente já viu a classificação desses artigos hospitalares, a gente já viu também o que são produtos para a saúde de conformação complexa e não complexa, e a gente já viu também como esse material ele deve prosseguir, como ele deve seguir lá na nossa CME, tá? Então, esse produto ele vai precisar ser inspecionado, vai precisar ser preparado e acondicionado, certo? Eles vão precisar passar por essas etapas. E aí, o primeiro de tudo é avaliar, certo? A gente precisa avaliar a limpeza desses produtos por meio da inspeção visual, tá? Então, a gente vai avaliar a limpeza, vai pegar aquele produto e vai ver, vai observar as ranhuras, se tem alguma sujidade, certo? A gente inspeciona, primeiro de tudo, visualmente, esse nosso material. Tem alguma sujidade? Tá molhado? Tem alguma gotícula? A gente precisa secar. Tem alguma sujidade? A gente precisa voltar esse material para ele ser limpo e lavado novamente. A gente precisa também utilizar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade do conteúdo e que estejam regularizadas pela Anvisa. Então, a gente precisa utilizar embalagens que sejam recomendadas pela Anvisa, regulamentadas pela Anvisa e que eles garantam que vão manter a nossa esterilização, né? Então, a gente precisa pegar uma embalagem, embalar aquele material e precisa que aquela embalagem ela esteja fechada adequadamente, que a esterilização tenha ocorrido adequadamente, né, para a gente manter aquele produto estéril durante todo o período de validade, certo? É obrigatória a identificação nas embalagens por meio de rótulos ou etiquetas, que devem ser afixadas nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição até o momento de uso. Então, geralmente, quando você está preparando seu material, estou aqui com minha canetinha, vou esterilizar, ela já foi limpa, ela já foi seca, eu vou embalar, tá? Coloquei ela lá na embalagem, selei minha embalagem, tá? No momento que eu selei minha embalagem, eu vou identificar. Como é que eu vou identificar, certo? Antes de esterilizar, tá? Antes de passar pelo procedimento de esterilização, transporte, armazenamento, distribuição, a gente precisa identificar, tá? Então, eu vou lá, vou fazer um rótulo, certo? Nesse rótulo, a gente precisa dizer o nome do produto. Então, aqui, minha caneta. O número do lote 01, por exemplo. A data da esterilização, tá? Então a gente coloca a data que a esterilização foi feita e a data limite de uso. Como a gente determina essa data limite de uso? Cada embalagem, né, cada tipo de embalagem, ele vai ter o seu período de validade. Então, o grau cirúrgico, que é uma das que a gente mais utiliza, o grau cirúrgico, ele vai durar até 3 meses. Então, a gente tem 3 meses da data de esterilização, a gente conta 90 dias, certo? Ele vai ter um prazo de 90 dias ali para a gente utilizar com segurança. Ah, professora, fez 91 dias. Não utiliza mais. Volta esse material para ser todo reprocessado. Vai ser lavado, seco, acondicionado, esterilizado para poder utilizar, certo? E aí a gente vai colocar o nome do responsável pelo trabalho também, certo? Então, o técnico lá responsável vai assinar, vai colocar o número do seu registro, né, do seu Corém, e aí sim ele segue para a esterilização, tá? Mas a gente identifica antes. Principalmente se for embalagens que não deem para ver o conteúdo interno, como as caixas de instrumental cirúrgico. As caixas de instrumental cirúrgico, geralmente, elas são envolvidas em tecidos de algodão, né? Em campos, a gente chama de campo. Eles são envolvidos em campos, tá? E aí a gente tem o campo interno e o externo. Como a gente não consegue ver que tipo de instrumental é aquele, a gente não vai abrir para dizer, esse instrumental é de uma esterectomia, esse instrumental é de uma colecistectomia. Como a gente não consegue, né, então a gente precisa ter esse rótulo, a gente precisa escrever caixa de instrumental
de esterectomia, instrumental de colecistectomia, caixa básica. Enfim, a gente vai ter que especificar por fora, porque a gente não vai poder abrir para poder verificar o conteúdo interno, porque a gente vai estar contaminando, certo, pessoal? A gente precisa também monitorizar e validar o processo de esterilização. E para a gente monitorar esse processo, são necessárias algumas etapas, tá? Primeiro de tudo, qualificação operacional no momento da instalação. Então, a gente ter certeza ali que aquele material que a gente vai estar utilizando, que aquele maquinário que a gente vai estar utilizando, ele é o correto, né? Ele vai ser qualificado para aquilo. A gente fazer também o controle rotineiro do equipamento. Então, geralmente a gente faz todos os dias, antes da primeira esterilização do dia, a gente faz ali o controle de qualidade das autoclaves. Checar a função, checagem da função do equipamento após consertos, grandes mudanças no tipo de carga ou embalagens. Então, a gente sempre vai estar ali checando aquele material, aquele equipamento, certo? Para a gente manter a qualidade no nosso processo de esterilização. Utilizar pacote teste. O que é esse pacote teste? É um pacotezinho que a gente vai fazer. Dentro a gente tem uma folha teste que a gente põe, certo? E bota ela num ciclo. Lá na autoclave a gente programa e bota para esterilizar, certo? E quando a gente retira esse material, essa embalagem, a gente vai retirar aquela folhinha e ela vai primeiramente ela vai mudar de cor, né? E aí sim a gente vai identificar se a esterilização ocorreu ou não. Aí ela vai estar lá dizendo os padrões, né? Se funcionou. Geralmente, pessoal, é uma folha tamanho A4 é de um material transparente, é meio esbranquiçado transparente. E a gente vai embalar como se fosse um pacote para esterilização e vai pôr lá. Quando a gente retirar essa parte que era branca, né, desse material, ele vai sair preto. Ele tem que sair bem escuro, bem preto, né? Se vier manchado, marrom claro, não ocorreu direito essa esterilização. Tá? Então vamos ver a manutenção aí dessa máquina, não está funcionando corretamente. E usar indicadores físicos em cada ciclo ou biológicos, dependendo do que você vai esterilizar. Certos indicadores físicos são etiquetinhas pequenininhas, né, que a gente vai colocar lá no meio da nossa carga e ela também precisa mudar de cor. Então, a gente precisa fazer esse pacote teste no início, né, do nosso dia de trabalho e durante cada carga que a gente colocar na máquina, a gente precisa colocar os indicadores físicos, tá? Ou biológicos, para a gente realmente saber se está ocorrendo a esterilização em cada ciclo. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode colocar na primeira esterilização do dia, funcionar e durante o dia essa máquina acontecer de quebrar, ter algum problema. A gente não vai ter o controle se a gente não colocar esse identificador em cada carga. Por isso a gente precisa, em cada cargazinha, colocar a nossa fitinha para a gente ter ali um monitoramento e um controle da esterilização dos nossos artigos. Tá? Então, é isso. Essa segunda aula foi mais curtinha, certo? E eu volto daqui a pouco, né, com mais aula de CME. A gente vai ver a segunda parte, né, desse nosso processo aí de esterilização dos nossos materiais. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima.